começar fazendo a renda. Para fazer a renda, nós vamos utilizar 3 colheres de sopa de pó mix para renda, mais 50 ml de água em temperatura ambiente. Eu gosto muito de colorir a água antes de colocar o pó, porque se você colore depois, às vezes fica algumas bolinhas do pó meio branca, e aí você tem que esperar um pouquinho e se hidratar para a cor pegar direitinho, para ficar tudo uniforme. Então o que eu faço? Eu pego o corante soft gel mix na cor salmão, vou pingar algumas gotinhas dentro da água, vou misturar para colorir a água e depois vou adicionar o pó. Mexo bem até formar uma pastinha e aí já está pronto o nosso glacê para renda. Ele é super fácil, super prático de fazer, vocês podem tingir na cor que quiser. Ou utilizar ele branco mesmo, se você não quiser cor nenhuma, quiser ele branco, eu só adiciono a água sem adicionar nada, sem adicionar nenhum corante, que a cor dela já é bem branquinha. Depois disso, eu pego um spray, um desmoldante, que é um spray de óleo, de azeite vegetal, e vou passar um pouquinho em cima da minha placa. Eu passo um pouquinho do azeite em spray, ou se você não tiver, pode ser até um pouquinho de óleo com um pincel, e tiro o excesso com a mão. Depois disso, com uma espátula, nós vamos passar esse glacê para renda em cima, e vamos tirar todo o excesso. É importante que tire todo o excesso. Se você não tirar, a sua renda não fica vazada, ela fica fechada e acaba ficando com acabamento feio depois na hora de colocar no bolo. Então eu passo e aí depois disso eu vou deixar secar. Tem vários métodos para secar. Você pode levar para o forno a 100 graus por mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu prefiro deixar secar assim ao ar livre mesmo. Demora cerca de uma hora, mais ou menos 1h30, depende muito do ambiente. Se tiver algum lugar que está batendo sol, tudo você pode colocar no sol também, que aí ela seca mais rápido. Tem que tomar cuidado, porque se você seca demais a renda, ela acaba quebrando. E aí você vai ver que quando você vai tirar, ela acaba se esfarelando todinha na sua mão. Então aí ela já secou demais, ok? Depois de seca a renda, nós vamos tirar da placa. Ela solta super fácil, com muita facilidade. E depois que eu tirei da placa, nós vamos começar a aplicar no bolo. Para aplicar no bolo eu colo com água, tá? Então eu pego um pincel, passo a água no bolo, assim eu tenho que passar em toda a superfície que vai ficar com a renda. Depois que eu passei a água em toda a superfície que vai ficar com a renda, eu venho e colo a renda. O ideal é você passar a água e esperar um pouquinho. Se você puder esperar uns 3 minutinhos, até a pasta ficar meio pegajosa. Às vezes, pela textura da renda, ela é um pouquinho ruim para colar na hora. Então a gente tem que ficar apertando assim para ela se adaptar bem ao bolo. Bem, depois disso nós vamos pegar uma outra renda para fazer um laço. Eu corto as duas pontas do laço, depois corto ao meio. E aí eu vou dobrar ao meio a outra parte da renda e franzir formando assim um laço e colar no bolo com um pouquinho de água. Se vocês verem que com a água está com muita dificuldade de colar, pode colar também com um pouquinho de glacê real batido sem problema nenhum. Essa técnica de renda é bem bacana para você utilizar, é super prático, tem diversas placas no mercado para vocês comprarem, vocês encontram tanto os produtos, o pó para renda mix,
como a placa em loja de produtos para festa, que vende produtos para festa. Esse bolo pode ser para casamento, pode ser para 15 anos e as rendas vocês podem decorar qualquer coisa comestível, porque ela é comestível, você pode comer também. Então você pode decorar pães de mel, pode decorar outros tipos de bolo, pode decorar alfajores, enfim, o que você quiser. Uma coisa muito importante também, lembrando você, se você fizer a renda com antecedência para depois colar no bolo, depois que tirou da placa, você tem que deixar ela fechada num saquinho plástico, porque se ela fica em contato com o ambiente, assim, aberta, ela resseca muito, e aí quando você vai utilizar também quebra. Então eu deixo ela secar até sair da placa, depois disso eu coloco num saquinho plástico, fecho bem, a festa daqui a um mês, você já pode preparar a renda hoje e deixar para aplicar no bolo só assim quando estiver pronto, próximo da data da festa.